EcoBio, a primeira caneta biodegradável fabricada no Brasil. A caneta EcoBio é produzida com resina PLA. O PLA tem como base o amido de milho, ou seja, nasce da natureza e volta para a natureza. Repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Isto é possível. E a EcoBio é a alternativa para você. E hoje nós vamos conhecer a caneta biodegradável. É uma iniciativa do grupo EcoBio. Ela, quando descartada na natureza, leva apenas 180 dias para se decompor. Não é incrível? Arnaldo, como foi que surgiu a ideia de desenvolver uma caneta biodegradável? A ideia foi uma necessidade que eu tive. A partir de 2009 eu comecei a perceber uma grande infiltração de produtos asiáticos, mais precisamente canetas. E a empresa que eu trabalhei muitos anos, ela começou a sentir esse problema. Conhecendo já a caneta biodegradável lá no exterior, eu fui buscar essa tecnologia e aqui no Brasil achei um parceiro e hoje já temos 2 modelos de canetas biodegradáveis. Vamos dizer 90% biodegradável, porque a carga dela, a tinta, aquela ponteira, ainda não conseguimos essa tecnologia. Bom, agora há pouquinho no começo do programa eu falei dessa caneta. Essa caneta é uma caneta completamente biodegradável. Você vai usar a caneta e depois você vai jogar a caneta em algum lugar, evidentemente que tenha umidade, essa coisa que tenha contato com o planeta, e essa caneta vai voltar a ser terra. E eu vou conversar com o Arnaldo de Giuseppe, que fez a caneta. Tudo bem, Arnaldo? Como é que você está? Tudo bem. Me fala então um pouquinho como é a caneta. Me diz, vamos começar pelo jeitão dela. Como é que é? É uma caneta convencional. O grande diferencial é que a matéria-prima é de fonte renovável. Vem do amido do milho. Então ela vem da natureza e volta para a natureza sem agredir, sem contaminar. Essa é a grande... Então é mais ou menos o seguinte, eu tenho a caneta, eu vou pegar a caneta, eu vou escrever, vou usar a caneta e tal. Isso. Aí eu pego essa caneta, o que eu tenho que fazer para que ela seja degradada, para que ela seja realmente biodegradável? Bom, primeiro, na utilização normal dela, ela vai ficar aqui em cima da mesa, quanto tempo você deixar, sem problema nenhum, ela não vai começar a se degradar se não tiver um ambiente propício para isso. Certo. O que é o ambiente propício para isso? É o lixo orgânico. Você normalmente joga-se a caneta na rua, ou joga-se a caneta no lixo em geral. Aí sim ela entra em degradação. O mundo consome 10 bilhões de canetas por ano e só no Brasil, gente, são 500 milhões. Mas um dia a carga acaba, né? E aí? Pois é, gente, o destino dessas toneladas de plástico e metal é o lixo. No meio ambiente, eles demoram 400 anos para se decompor. Pensando nisso, o empresário de São Paulo resolveu criar uma caneta que resolve todos os problemas. Esta caneta aqui é ecológica, é biodegradável. Parece plástico, né? Mas a tampa, a ponteira e o corpo são feitos com amido de milho. Foi a grande ideia do empresário paulista Arnaldo de Giuseppe. Ele trabalhou 15 anos numa indústria italiana de canetas. E quando decidiu passar de empregado a patrão, precisou de um diferencial para entrar no mercado. Nós estamos vendendo hoje, como eu sempre digo, não o produto em si. Nós estamos vendendo mais o conceito. O investimento para montar o negócio foi alto, R$2,5 milhões. A produção começou em 2010. Na fábrica, o resíduo extraído do amido de milho é misturado com aditivos e lubrificantes. A cada 7 segundos, a injetora de plástico solta 40 peças prontas. A máquina injeta 700 mil canetas por mês, porém pode fazer até 5 milhões no mesmo período. A produção tem aumentado aos poucos, de acordo com a procura da clientela. A caneta é capaz de escrever até 2.000 metros. Dá para encher vários cadernos desse.
Ela pesa 7 gramas e é vendida no atacado como brinde promocional. Já são mais de 400 clientes no Brasil e no exterior, Argentina, Chile, Peru. Ela custa 75 centavos. É o mesmo preço da tradicional. A diferença está na questão ecológica. Um produto comum leva até 400 anos para se decompor. Já a caneta biodegradável, em apenas 180 dias, vira humus, o adubo orgânico mais completo que existe. É só tirar a carga e jogar o resto no lixo de casa mesmo. Hoje ela é feita com amido de milho, mas qualquer fonte vegetal renovável serve. Mandioca, beterraba, casca de arroz ou bagaço de cana-de-açúcar. O empresário já fatura R$170 mil por mês e com essa grande ideia escreve o próprio futuro, de dinheiro no bolso e natureza preservada para as próximas gerações. EcoBio, a primeira caneta biodegradável do Brasil. Reciclar, ser ecologicamente correto, cuidar da natureza. Fazemos isso em cada detalhe do nosso dia a dia. Não desperdiçamos água, utilizamos papel reciclado, separamos o lixo e evitamos o uso do plástico. Um dos produtos plásticos mais utilizados é a caneta, que após ser usada é descartada em diversos lugares inapropriados e leva em média 500 anos para se decompor. Com a chegada da caneta EcoBio, podemos fazer ainda mais pelo meio ambiente. Os processos de desenvolvimento e produção requerem cuidados e técnicas avançadas, tornando o produto prático, confortável e de alta qualidade. A primeira caneta biodegradável do Brasil escreve até 2.000 metros e pode ser personalizada. Ao contrário das canetas convencionais, a caneta EcoBio é feita com resina de fonte renovável. Em condições ideais de compostagem, ela se transforma em humus e fertiliza o solo sem deixar resíduos. Após o término da tinta, a caneta é facilmente desmontada e as partes separadas. Corpo, tampa e ponteira podem ser jogados em lixo orgânico, onde entrarão em decomposição. O tubeto da carga deve ser descartado em recipiente para lixo reciclável, contribuindo assim para a reutilização dos resíduos sólidos. Mude a sua maneira de escrever e invista na sustentabilidade. Econegócios. Empresas desenvolvem produtos reciclados e biodegradáveis para atender exigentes consumidores. A natureza agradece e o faturamento também. Acompanhe. Esta é a caneta biodegradável. Ela é fabricada com uma resina extraída do amido de milho e, quando descartada, se decompõe em apenas 6 meses. Só para você ter uma ideia, uma caneta comum permanece na natureza por 400 anos. O empresário Arnaldo de Giuseppe investiu na produção da caneta ecologicamente correta porque percebeu que o mercado exigia um produto diferente. Eu falei, eu vou tentar injetar no Brasil um produto econômico e biodegradável. Aí fiz uma viagem para a Itália e acabei conseguindo comprar um molde interessante. E aí eu tinha que buscar parceiros aqui no Brasil que acreditassem juntamente comigo na ideia e no desenvolvimento. Eu tive que investir no escuro. Eu não tinha certeza se ia dar certo ou não ia dar certo, mas pelo tempo que eu estava no mercado, eu senti que... eu falei, eu vou arriscar. Na fábrica, o processo começa com a mistura de aditivos e lubrificantes a uma resina granulada, que é importada dos Estados Unidos. Ela não é uma resina tão estável quanto um plástico do petróleo. Então você tem que adaptar ela ao seu uso. A matéria-prima depois é injetada nos moldes para ganhar forma. Na linha de montagem, as canetas recebem a ponta de metal e a carga. E por fim, são embaladas. Estamos já incorporando o sustentável, ecologicamente correto, e o brasileiro parece que todo dia está ouvindo muito isso, e a gente está sendo beneficiado com essa onda, vamos dizer assim. Esta mineradora multinacional comprou 1.500 canetas biodegradáveis para distribuir como brinde.
A nossa expectativa é que o público associe com a nossa marca, com os nossos produtos, que nós somos uma empresa com responsabilidade social. Uma iniciativa inédita no Brasil que une inovação e desenvolvimento sustentável. Um empresário de São Paulo está fabricando canetas ecológicas feitas com amido de milho. Os artigos de papelaria desta fábrica paulista eram como todos os outros, até Arnaldo começar a escrever um novo futuro para a empresa. Depois de 3 anos de testes, foi lançada a caneta biodegradável, a única do país, feita de um plástico produzido a partir da semente do milho. É uma caneta normal, o grande diferencial está quando no descarte ela não vai ser lixo, não vai gerar lixo. Se plantadas, viram adubo em 6 meses. A importância da novidade pode ser confirmada em números. 10 bilhões de canetas são consumidas e descartadas todos os anos no mundo. E cada uma delas leva de 4 a 5 séculos para se decompor. As ideias de abrir a empresa e lançar a caneta vieram depois de 16 anos trabalhando no ramo. A partir do momento da dificuldade de competir com os produtos asiáticos, passou pela minha cabeça o seguinte: eu falei, eu vou desenvolver canetas que eu gosto de vender, tem um mercado enorme, mas eu tenho que ter algo diferente. Além de sustentável, a caneta biodegradável já pode ser considerada um grande negócio. Em 6 meses, foram 1 milhão de unidades vendidas, a maioria em kits promocionais para empresas. Existem os modelos automáticos e com tampa. O faturamento é de cerca de R$80 mil por mês com o produto. E a expectativa é de que esse número aumente 200% até o fim deste ano. Expandir o conceito do sustentável também está nos planos. Régua, esquadro, copos, canudinhos, isso para nós agora ficou mais fácil. É difícil flagrar imagens como esta. Também não é raro ver a natureza responder às agressões do homem. As tragédias ambientais estão cada vez mais frequentes e para a natureza voltar a entrar em equilíbrio, o primeiro passo é a conscientização. Nosso trabalho é incentivar com que a atitude consciente seja repetida para que um dia vire comportamento. Representantes da maior favela do Brasil recebem os criadores do projeto Reação Natural. E nessas reuniões, os moradores da Rocinha aprendem que ideias simples podem ser uma grande solução para a preservação do meio ambiente. A gente sabe que a água está cada vez mais escassa no planeta, principalmente água para ser ingerida. Agora você imagina como transformar o ar que a gente respira em água, em cal. Como isso é possível? Por incrível que pareça, Mariana, é mais simples do que a gente imagina. Sabe o ar-condicionado normal que você tem em casa? Aquela aguinha que todo mundo acha inconveniente, que pinga, tem que botar um tubinho, o vizinho de baixo reclama? É exatamente aquilo. É um processo de condensação. O ar é atraído, resfriado, transpira, pinga e tem aquela água.
E depois de alguns anos de estudo, cientistas conseguiram tornar essa água potável. E não é que a novidade foi parar em bebedouros portáteis? É realmente como uma mágica. O ar que respiramos entra no equipamento e se transforma em água, pronta para ser consumida. Ela sai gelada. E ainda tem aguinha quente que você pode fazer café. E se beber água pura é sinônimo de saúde, manter o meio ambiente limpo é sinônimo de cidadania. Esse pedaço de plástico jogado no solo pode permanecer ali por até 100 anos. Por isso, tanta discussão sobre a proibição das sacolinhas plásticas de mercado. Elas podem dar lugar, por exemplo, à cestinha de papelão reciclável. Fácil de guardar, suporta 15 quilos e substitui o uso de 96 sacolinhas. Criar alternativas para poupar a natureza é o foco da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. E uma das questões mais preocupantes é o que fazer com a quantidade de lixo enorme nos grandes centros urbanos. Onde eu estou, por exemplo, olha, você pode ver, moram pessoas bem ao lado. Só aqui na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, são coletadas 8.000 toneladas de lixo por dia. Um estudo revela que metade dos municípios brasileiros ainda não trata os resíduos de forma adequada. Mais de 6 milhões de toneladas de lixo sequer foram coletadas no país no ano passado. Isso seria o suficiente para encher 45 estádios do Maracanã. Uma simples caneta plástica descartada parece não fazer diferença, não é? Mas se juntarmos todas as canetas que são jogadas fora no mundo, formaremos uma montanha com 10 bilhões de unidades. Mas imagine então se elas pudessem ser úteis à natureza. Pois é, isso já está acontecendo. Eu quero botar uma floresta de caneta.